João comprou um monitor de LCD por R$ 400 e quer revender com um lucro de 40% em cima do preço de custo. Por quanto João deve revender o monitor? Essas e outras questões você aprenderá a resolver nessa aula. Olá, pessoal. Nessa aula, iremos explorar a matemática financeira. Vamos iniciar o nosso estudo relembrando um importante conceito, a percentagem. O símbolo percente remete a uma fração cujo denominador é 100. Vejamos alguns exemplos. 10%, 10 sobre 100, que é igual a 0,10. 17%, 17 sobre 100, que é igual a 0,17. 0,5%, 0,5 sobre 100, que é igual a 0,005. Usando o raciocínio inverso, temos 0,25 é igual a 25 sobre 100, que é igual a 25%. 4 sobre 5 é igual a 0,8 ou 0,80, 80 sobre 100, que é igual a 80%. 1,67 é 167 sobre 100. Isso é igual a 167%. Aplicação da porcentagem. Quanto é 25% de 200? Como vimos, 25% é igual a 25 sobre 100, que é igual a 0,25. Para determinar uma porcentagem ou uma percentagem de uma quantidade, devemos multiplicar a taxa percentual por essa quantidade. Então, 25% de 200 é igual a 0,25 vezes 200, que é igual a 50. Em uma transação comercial, podemos ter situações de lucro ou prejuízo. Vejamos alguns exemplos. Uma loja adquiriu uma mercadoria por R$ 200 e deseja vender essa mercadoria, obtendo um lucro de 15% sobre o preço de custo. Qual deve ser o preço de venda? Temos que o preço de custo, C, é igual a R$ 200. O lucro é igual a 15% do preço de custo. E queremos saber o preço de venda, V. Como o preço de venda é composto pela soma do preço de custo acrescido do lucro, temos V é igual a C mais L. Assim, para determinar o valor do preço de venda, devemos inicialmente determinar o valor do lucro. Logo, lucro igual a 15% de 200, ou 0,15 vezes 200, L igual a 30. O lucro é de R$ 30. Como V é igual a C mais L, então V é igual a 200 mais 30. Logo, V igual a 230. O preço de venda é de R$ 230. Esse valor também pode ser determinado utilizando o fator de aumento, sendo que V é igual a F vezes C, onde V é o preço de venda, C é o preço de custo e F é o fator de aumento. O fator de aumento pode ser calculado da seguinte forma: F é igual a 1 mais I, F é igual a 1 mais 15%, F é igual a 1 mais 0,15%, portanto, F é igual a 1,15%. O fator de aumento é igual a 1,15. Assim, o valor do preço de venda é V é igual a F vezes C. V é igual a 1,15 vezes 200, V é igual a 230. O preço de venda é de R$ 230, confirmando o valor já encontrado. Vamos ver outro exemplo. Agora envolvendo uma situação de prejuízo.
Uma loja de roupas, no final da estação, ainda tinha um bom estoque de peças. Como necessitava de dinheiro em caixa para se preparar para a nova estação, decidiu vender as peças em estoque por um valor 15% abaixo do preço de custo. Se uma peça custou R$200 para a loja, qual foi o preço de venda da mercadoria após o desconto? Então, temos que preço de custo, C, igual a R$200, prejuízo, Z, igual a 15% do preço de custo, e queremos calcular, V, o preço de venda. Como, nesse caso, o preço de venda é composto pelo preço de custo, subtraindo o valor do prejuízo, temos V é igual a C menos Z. Assim, para determinar o valor do preço de venda, devemos determinar o valor do prejuízo. O prejuízo Z é igual a 15% de 200. Z é igual a 0,15 vezes 200, Z igual a 30. O prejuízo é, então, de R$30. Agora vamos determinar o preço de venda. Para fazer isso, devemos subtrair do preço de custo o valor do prejuízo. Logo, V é igual a C menos Z. Então, V é igual a 200 menos 30, e então V é igual a 170. O preço de venda é de R$170. Esse valor também pode ser determinado utilizando o fator de redução, sendo que V é igual a FR vezes C, onde V é o preço de venda, C é o preço de custo e FR é o fator de redução. Este fator pode ser calculado da seguinte forma: FR é igual a 1 menos I. FR é 1 menos 15%, portanto, FR é 1 menos 0,15 ou 0,85. Assim, o valor do preço de venda é V igual a FR vezes C, que é igual a 0,85 vezes 200. Então, V é igual a 170. O preço de venda é de R$170, confirmando o valor já encontrado. Dando continuidade ao nosso estudo, agora vamos falar de juros. Juro é a importância que se paga pelo empréstimo de certa quantia de dinheiro, chamada de capital, durante algum tempo. Podemos ainda classificar os juros em juros simples e juros compostos. Vamos inicialmente estudar juros simples. Juros simples são calculados tendo como base o capital inicial, período a período. O valor do juro é constante nos períodos de tempo considerados. Vamos ver um exemplo. Quais são os juros simples produzidos por um capital de R$110 mil aplicados durante 3 meses a uma taxa de 2% ao mês? Para essa situação, indicaremos J como juros, C capital, I a taxa e N o número de períodos. Neste exemplo, temos C igual a 110 mil, I 2% ao mês, N 3 meses e, a partir daí, como a taxa está em meses e o número de períodos também estão em meses, temos que o valor do juro para o primeiro mês é J1 igual a I vezes C. Assim, J1 é 2% de 110 mil, logo J1 é igual a 0,02 vezes 110 mil. Portanto, J1 igual a 2.200. Ao final do primeiro mês, o juro é de R$2.200. O valor do juro é constante em cada período. Observe a tabela. Período, primeiro mês, o valor do juro, 2.200. Segundo mês, valor do juro, 2.200. Terceiro mês, valor do juro, 2.200. Somando, temos um total de R$6.600. Como podemos perceber,
o valor total de juros é o valor do juro do primeiro período multiplicado pelo total de períodos. Assim, J é igual a N vezes J1, ou seja, J é igual a 3 vezes 2.200, J é igual a 6.600. No final dos 3 meses, temos um total de R$ 6.600 de juros. Generalizando, o valor dos juros simples J, produzidos por um capital C a uma taxa fixa I, é dada por J é igual a C vezes I vezes N. Em algumas situações, necessitamos obter o resultado da soma dos juros com o capital inicial. A esse valor, damos o nome de montante. Para esse exemplo, o valor do montante é M é igual a C mais J. Montante é igual a capital mais juro. Assim, M é igual a 110.000 mais 6.600. M é igual a 116.600. O valor do montante é de R$ 116.600. Generalizando, temos que o valor do montante produzido por um capital a juros simples é M é igual a C mais J, ou ainda M é igual a C mais C vezes I vezes N, ou ainda, colocando o capital em evidência, temos M é igual a C, que multiplica 1 mais I vezes N. Vamos ver mais um exemplo. Qual é o montante resultante de uma aplicação de um capital de R$ 35.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 2 anos? Para resolver esse problema, devemos converter o período considerado na mesma unidade de tempo da taxa, ou a taxa na mesma unidade de tempo do período. Para esse exemplo, é mais fácil transformar 2 anos em meses. Assim temos N igual a 2 anos, que é igual a 24 meses. E I, a taxa é 2% ao mês, o capital R$ 35.000. Queremos determinar o montante, portanto, M é igual a C, que multiplica 1 mais I vezes N. Substituindo os valores, temos montante é igual a 35.000, que multiplica 1 mais 2% vezes 24. Assim, M é igual a 35.000, que multiplica 1 mais 0,02 vezes 24. Logo, M é igual a 35.000, que multiplica 1 mais 0,48, ou ainda, M é igual a 35.000 vezes 1,48. Então, temos que M, o montante, é igual a 51.800. Dessa forma, um capital de R$ 35.000 aplicado a uma taxa de 2% ao mês, a juros simples, produz um montante de R$ 51.800 ao final de 2 anos, ou seja, ao final de 24 meses. Agora vamos falar sobre aumentos ou descontos sucessivos. Vamos utilizar os conceitos de fator de aumento e de redução para resolver problemas que envolvem aumentos sucessivos ou descontos sucessivos. Vamos começar com os aumentos sucessivos. Vejamos esse exemplo. Os preços de um supermercado sofreram 2 aumentos sucessivos de 10% no primeiro mês e 20% no segundo mês. Se antes desses 2 aumentos um artigo custava R$ 120, qual é o seu novo preço? Os fatores de aumento são F1 é igual a 1 mais I1 para o aumento no primeiro mês. F2 é igual a 1 mais I2 para o aumento no segundo mês. Logo, F1 é igual a 1 mais 0,10, ou seja, F1 é 1,10. E F2 é igual a 1 mais 0,20, F2 é igual a 1,20. Então,
V1 é igual a F1 vezes C. V1 é igual a 1,10 vezes 120. V1 é igual a 132. O novo preço desse produto, após o primeiro mês, é de R$ 132. Para o aumento de 20% que foi realizado no segundo mês, devemos tomar como base o preço após o primeiro aumento, ou seja, R$ 132. Vejamos, V2 é igual a F2 vezes 132. F2 é igual a 1,20. Portanto, V2 é igual a 1,20 vezes 132, que é igual a 158,40. O preço do produto ao final dos 2 meses é de R$ 158,40. Observe que o segundo aumento foi aplicado sobre o preço já acrescido do primeiro aumento. O valor após os 2 aumentos pode ser determinado em uma única etapa da seguinte forma: V é igual a F1 vezes F2 vezes C, onde F1 vezes F2 seria substituído como um único fator de aumento resultante dos outros 2. Observe, F é igual a F1 vezes F2, que é igual a 1,10 vezes 1,20. F igual a 1,32. Assim, V é igual a 1,32 vezes 120, portanto, V é igual a 158,40. O novo preço de venda é de R$ 158,40, confirmando o valor que já havíamos encontrado. Perceba que o fator resultante é 1,32. Concluímos, então, que a taxa acumulada é de 32%. Perceba ainda que, ao somarmos as duas taxas, 10% mais 20%, que é igual a 30%, não é o valor da taxa acumulada. Vejamos mais um exemplo de aumentos sucessivos. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 10.000 em uma poupança. Qual é o valor do montante após 2 meses de aplicação, sendo que a taxa de juros mensal no primeiro mês foi de 0,65% e no segundo mês foi de 0,67%. Na poupança, temos uma situação de aumentos sucessivos. Então, F1 é igual a 1 mais 0,65%, portanto, F1 é igual a 1 mais 0,0065. F1 é igual a 1,0065. E F2 é igual a 1 mais 0,67%. F2 é igual a 1 mais 0,0067. F2 igual a 1,0067. FR será igual a 1,0065 vezes 1,0067. Portanto, FR será igual a 1,01324. Assim, V é igual a 1,01324 vezes 10.000. V é igual a 10.132,43. Portanto, essa pessoa terá, ao final dos 2 meses de aplicação na poupança, uma quantia aproximada de R$ 10.132,43. Genericamente, podemos indicar da seguinte forma: V é igual a F1 vezes F2 vezes F3, etc., vezes Fn vezes C, onde V é o valor após os aumentos sucessivos. F1 vezes F2 vezes F3 vezes Fn são os fatores de aumentos em cada período. E, por fim, C é o valor antes do aumento. Temos uma situação análoga para descontos sucessivos. Observe a seguinte situação. Em uma loja, com a intenção de aumentar a venda de um produto cujo preço de venda é de R$ 150, o dono resolveu dar um desconto de 10%.
No mês seguinte, ainda não contente com as vendas, o dono resolveu dar mais 10% de desconto. Qual é o valor de venda do produto após o desconto dado no segundo mês? Vamos proceder de forma análoga à realizada para os aumentos sucessivos. Os fatores dos descontos sucessivos são F1 igual a 1 menos I1 para o desconto no primeiro mês. F2 é igual a 1 menos I2 para o desconto no segundo mês. Logo, F1 é igual a 1 menos 0,10, que é igual a 0,90. E F2 é igual a 1 menos 0,10, que é igual a 0,90. Então, V1 é igual a F1 vezes C. V1, 0,90 vezes 150. V1 igual a 135. O novo preço desse produto após o primeiro mês é de R$ 135. Para o desconto de 10% que foi realizado no segundo mês, devemos tomar como base o preço anterior a esse desconto, ou seja, R$ 135. Vejamos, V2 é igual a F2 vezes 135. V2 igual a 0,90 vezes 135, portanto, V2 é igual a 121,50. O preço do produto, afinal dos dois descontos, é de R$ 121,50. Observe que o segundo desconto foi aplicado sobre o preço já aplicado o primeiro desconto. O valor após dois descontos pode ser determinado em uma única etapa da seguinte forma: V é igual a F1 vezes F2 vezes C, onde F1 vezes F2 seria substituído por um único fator de redução resultante dos outros dois. Observe, FR é igual a F1 vezes F2. FR é igual a 0,90 vezes 0,90. Portanto, FR é igual a 0,81. Assim, V é igual a 0,81 vezes 150, ou V é igual a 121,50, confirmando o valor que já havíamos encontrado. Perceba que o fator resultante é o 0,81. Concluímos, então, que a taxa resultante é de 19%. Perceba ainda que, ao somarmos as duas taxas, 10% mais 10%, que é igual a 20%, não é o valor da taxa acumulada. Genericamente, podemos verificar da seguinte forma: V é igual a F1 vezes F2 vezes F3, etc., vezes Fn vezes C, onde V é o valor após os descontos sucessivos F1, F2, F3, Fn são os fatores de redução em cada período e, por fim, C é o valor antes do aumento. Agora vamos falar um pouco sobre juros compostos. Juros compostos. Um capital está aplicado a juros compostos quando, após cada período pré-fixado do prazo do investimento, os juros são incorporados ao capital, passando a render juros. Observe a seguinte situação: digamos que eu tenho um capital de R$ 1.000, que é aplicado a juros compostos de 5% ao mês. Qual o montante após 4 meses? Os juros compostos podem ser analisados como um caso de aumentos sucessivos. Vejamos. Vamos inicialmente calcular o fator de aumento. F é igual a 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Portanto, F é igual a 1,05 elevado à quarta potência. O valor final, ou seja, o montante, pode ser determinado da seguinte forma: V é igual a 1,05 elevado a 4 vezes 1.000. V é igual a
215,50. O montante, capital mais juros, ao final dos dois períodos, será igual a R$ 1.215,50. Para determinarmos o valor apenas dos juros compostos, procedemos da seguinte forma. Como montante é igual a capital mais juros, temos que juros é igual a montante menos capital, ou J é igual a M menos C. Assim, J é igual a 1.215,50 menos 1.000. Portanto, J é igual a 215,50. Logo, os juros compostos produzidos por um capital de R$ 1.000 durante 4 meses a uma taxa de 5% ao mês é de R$ 215,50. Este valor foi obtido após N períodos, nesse caso, após 4 meses. Este valor pode ser denominado de montante ou valor futuro, VF. Como na aplicação de juros compostos, as taxas em cada período é a mesma, ou seja, é constante, podemos indicar o cálculo do montante da seguinte forma. V é igual a 1 mais I elevado a N vezes C, ou ainda M é igual a C que multiplica 1 mais I elevado a N. Como M é o montante, I é a taxa e N é o número de períodos, confirmamos aquela expressão. Vamos aplicar o mesmo capital agora a juros simples e fazer uma análise comparativa das duas aplicações. O capital de R$ 1.000 aplicado a juros simples, a taxa de 5% ao mês durante 4 meses. Veja uma tabela que representa esta aplicação. Nós temos o período em 4 meses, inicialmente o capital é igual a 1.000 e o montante inicial é igual a 1.000. No primeiro mês, os juros são de 50. Portanto, o montante será 1.000 mais 50 igual a 1.050. Assim, sucessivamente, para os segundo, terceiro e 4 meses, os juros serão iguais a 50 e os capitais vão sendo somados. Então, o montante no primeiro mês 1.050, no segundo mês 1.100, no terceiro mês 1.150 e no quarto mês 1.200, resultado de 1.150 mais 50. Observe que os juros foram sempre calculados tomando como base o capital inicial. Por isso, são constantes durante a aplicação. Vejamos agora como fica a tabela que representa a aplicação a juros compostos. Capital inicial igual a 1.000, juro no primeiro mês, 50. Juro no segundo mês, 52,50, porque é juros sobre juros. Somando o capital inicial, 1.000 com 50 de juros no primeiro mês, temos 1.050. Somando mais 52,50, 1.102,50. E assim sucessivamente. Os juros no quarto mês serão de 57,88 e o montante final, 1.215,50. Observe que para o cálculo dos juros compostos, devemos tomar como base o montante do mês imediatamente anterior. Sendo assim, o valor dos juros não é constante, aumentando com o passar dos meses. Agora vamos construir uma tabela que relaciona apenas os montantes produzidos pelas duas aplicações anteriores. Temos, tanto para juros simples como para juros compostos, o capital inicial de 1.000. No primeiro mês, o montante para juros simples será 1.050 e também para juros compostos. No segundo mês, juros simples 1.100, juros compostos, agora um pouco maior, 1.102,50.
e assim por diante. O montante final para juros simples será de 1.200 e para juros compostos 1.215,50. Observe que a diferença entre o montante produzido a juros simples e o montante produzido a juros compostos vai aumentando no decorrer dos períodos. Podemos ainda representar a evolução dos dois montantes utilizando gráficos. Veja, percebemos que o gráfico representativo da aplicação submissa a juros simples é uma reta. Nesse caso, a função que serve como modelo para uma aplicação a juros simples é a função afim. No caso dos juros compostos, a função que serve como modelo é a função exponencial, fato que pode ser observado neste gráfico. A rigor, esses gráficos são formados por pontos isolados, mas utilizamos linhas contínuas para que tenhamos uma melhor ideia do comportamento das funções. Vejamos mais um exemplo. Seu Herculano quer saldar uma dívida 2 meses antes do vencimento. O valor futuro dessa dívida é de R$ 12.100 e a taxa de juros compostos fixada pelo banco é de 10% ao mês. Determine o valor presente, PV, dessa dívida, isto é, o valor que seu Herculano deve pagar para saldá-la. Sabemos que o valor presente é um capital C. Este capital aplicado a juros compostos de 10% ao mês deverá resultar num montante de M igual a R$ 12.100. Então temos M é igual a C que multiplica 1 mais I elevado a N. C é igual a M dividido por 1 mais I elevado a N. Logo, C é igual a 12.100 dividido por 1,10 elevado ao quadrado. C é igual a 12.100 dividido por 1,21, então C é igual a 10.000. Assim, o valor presente desta dívida é de R$ 10.000. Vamos ver mais um exemplo. O Dr. Juvenal fez um investimento no valor de R$ 10.000, a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Por quanto tempo este capital ficou investido se o montante gerado foi de R$ 10.816? Nós vamos utilizar a fórmula do montante, que é igual a M, igual a C que multiplica 1 mais I elevado a N. O montante dado pelo exercício é 10,816, que é igual a um capital de 10 que multiplica 1,04 elevado a N. Portanto, 1,04 elevado a N vai ser igual a 10.816 sobre 10.000. Isso aqui resulta em 1,04 elevado a N é 1,0816. Aplicando o logaritmo, teremos logaritmo de 1,04 elevado a N é igual ao logaritmo de 1,0816. Pela propriedade de logaritmo, esse N pode descer e teremos N log de 1,04 é igual a log de 1,0816. Então, N será igual a log de 1,0816 dividido por log de 1,04. Esses valores de logaritmo podem ser verificados utilizando uma calculadora eletrônica.
Então, observamos que log de 1,0816 é igual a 0,034066. Substituindo na expressão, teremos n é igual a 0,034066 e log de 1,04 é igual a 0,017033. Esse valor será substituído da expressão 0,017033. Resolvendo esse quociente, encontramos o valor de n igual a 2. Portanto, o período de aplicação do capital é de 2 meses. De outra forma, o capital ficou aplicado durante 2 meses. Agora, vamos ver um pouco sobre a temida inflação. A inflação ocorre quando há uma queda no poder de compra do dinheiro, acarretando um aumento generalizado nos preços de bens e serviços. Quando ocorre o processo inverso, chamamos de deflação. Problemas envolvendo aumentos sucessivos, juros compostos ou inflação podem ser resolvidos da mesma maneira. E em qualquer um desses casos, é só multiplicar o valor do bem ou do capital pelos fatores de aumento de cada período. Vamos ver um exemplo. Digamos que em certo país a taxa de inflação permaneceu em 3% ao mês durante 3 meses consecutivos. Qual é o valor de um aparelho eletrônico que custava 100 unidades monetárias desse país antes do referido trimestre? Considerando que esse aparelho custava 100, C igual a 100, antes desses 3 aumentos, seu novo valor V é dado por V é igual a C que multiplica 1 mais I1 vezes 1 mais I2 vezes 1 mais I3. V é igual a 100 que multiplica 1,03, que multiplica 1,03, que multiplica 1,03. Portanto, V é igual a 100 que multiplica 1,03 ao cubo. V será aproximadamente igual a 100 vezes 1,0927. V será, portanto, 109,27. Então, o novo valor do aparelho é de 109,27 unidades monetárias deste país. E qual é a taxa de inflação acumulada nos 3 meses? Bem, o aparelho sofreu um aumento de 9,27. Pois 109,27 menos 100 é igual a 9,27. A taxa de inflação acumulada aí pode ser obtida aplicando percentagem. Logo, I igual a 9,27 sobre 100, I igual a 9,27%. A inflação é, portanto, um dos centros de preocupação de quem rege a economia de um país. Vamos retomar a questão inicial da aula sobre o preço do monitor de LCD. Preste atenção. Retomando a questão inicial da aula, sabemos que o lucro é equivalente a 40% do preço de custo. Então temos L igual 40% de C. Isso nos dará L igual 0,40 vezes C. Sabemos também que o preço de custo do equipamento é de R$ 400. Então temos L igual 0,40 vezes 400. L igual 160. Aplicando a fórmula C mais L igual V, teremos V igual 400 mais 160, V igual 560. Sabemos então
que o equipamento deve ser vendido por R$ 560. Vamos ver agora o que são sistemas de amortização. Sistemas de amortização são planos de amortização de uma dívida em prestações periódicas e sucessivas. O valor dessas prestações contempla uma parte destinada ao pagamento dos juros e uma outra parte que servirá para amortizar a dívida. Existem vários sistemas de amortização, mas nessa aula estudaremos apenas o sistema francês de amortização, também conhecido como tabela Price. Para entendermos como esse sistema funciona, vamos analisar uma tabela referente ao pagamento de um empréstimo de R$ 2.000 em 4 prestações a uma taxa de 4% ao mês. Observe a tabela. Temos 4 prestações de R$ 550,98. A amortização na primeira parcela será de R$ 470,98. Com juro de 80, e o saldo devedor será então de R$ 1.529,02. Na segunda prestação, a amortização R$ 489,82, juro de 61,16 e saldo devedor de R$ 1.039,20. Assim por diante, até a última prestação, com uma amortização de R$ 529,79, juro de R$ 21,19 e um saldo devedor de menos R$ 1. O saldo devedor é obtido subtraindo do saldo inicial, retirando o valor a ser abatido, que é a amortização. Veja, o saldo inicial é de R$ 2.000. Subtraindo o valor da primeira amortização, que é de R$ 470,98, temos como resultado R$ 1.529,02. Perceba que as prestações têm valor constante e, se somarmos o valor dos juros juntamente com a parcela de amortização, veremos que resulta no valor da parcela. Exemplo, a prestação número 1 é formada por R$ 470 referente à amortização e R$ 80 referente ao juro. Os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Por exemplo, na segunda linha, o saldo devedor é de R$ 1.039,20. Este valor será utilizado para o cálculo do juro na linha seguinte. Assim, J é igual a I vezes C, J é igual a uma taxa de 4%, vezes o capital de R$ 1.039,20. Portanto, juro 0,04 vezes 1.039,20, juros igual a 41,56. Cálculo da parcela, dado o valor financiado, a taxa de juros e o número de prestações. Para o cálculo do valor das parcelas, vamos utilizar a seguinte expressão: P é igual a F sobre K, onde P é o valor da prestação, F é o valor financiado e K é uma constante que depende do número de prestações e da taxa de juros. A constante K pode ser determinada da seguinte forma: K é igual a 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I que multiplica 1 mais I elevado a N. Para o exemplo estudado, vamos calcular o valor da prestação e, inicialmente, vamos determinar o valor de K. Então, K será igual a 1 mais 4% elevado a 4, menos 1, sobre 4%, que multiplica 1 mais 4% elevado a 4. K é igual a 1,04 elevado a 4, menos 1, sobre 0,04, que multiplica
1,04 elevado a 4. Com auxílio de uma calculadora científica, determinamos o valor de K, que será igual a 3,629.893. Assim, o valor da prestação é P é aproximadamente igual a 2.000 sobre 3,629.893. P é aproximadamente igual a 550,98. O valor da prestação é igual a R$ 550,98, confirmando o valor apresentado na tabela. Vamos assistir a um trecho do filme Quebrando a Banca, em que são verificados os conceitos de matemática financeira para saber o custo total de uma venda. So, how much is this thing going to run me? Oh, well, let's see, the belt's $49.95 minus 15%. The jacket's $589.99. The pants, $285.99 minus 10% for both. Unfortunately, the shirt's not on sale, but I can knock off 5% from the $69.99. The shoes were just marked down from $155, so you're looking at $1,042.68. I'm pretty good with numbers. Yeah. Guess so. Yeah, so let me know when I can bring that up for you guys. Esta é uma situação a que todos nós já estamos habituados a viver no nosso sistema. Dentre os jogos de blefe, o pôquer talvez seja o mais popular. Criado no século XIX nos Estados Unidos, o pôquer é muito mais do que apenas um jogo de cartas. Ele é um jogo de probabilidades. E quem conseguir calculá-las de maneira mais eficiente, já tem uma vantagem nas mangas. O jogo consta em fazer uma combinação de cartas. Quanto maior a combinação, maior a chance de ganhar. Entretanto, a probabilidade de conseguir grandes combinações é mínima. Veja só, a probabilidade do jogador sair sem nenhum jogo é de aproximadamente 50,11%. Um par é apenas um par de cartas de mesmo valor. Sua probabilidade é de 42,25% aproximadamente. Dois pares são dois pares de cartas de mesmo valor. Essa jogada tem a probabilidade de 4,75% aproximadamente. A trinca é um jogo de três cartas de mesmo valor. A probabilidade de sair esse jogo é de aproximadamente 2,11%. Straight é uma sequência de naipes diferentes, e a probabilidade disso acontecer é de aproximadamente 0,39%. Flush são 5 cartas do mesmo naipe. A probabilidade de acontecer essa sequência é de aproximadamente 0,19%. Full House são 3 cartas de mesmo valor, mais um par de cartas de mesmo valor. A probabilidade do jogador sair com esse jogo é de aproximadamente 0,14%. Quadra são 4 cartas de mesmo valor. A probabilidade disso ocorrer é de 0,02%. Straight Flush é a sequência não máxima de um mesmo naipe. Sua probabilidade é de aproximadamente 0,001%. Royal Flush é a sequência máxima de um mesmo naipe, começando no 10 e terminando no Ás. A probabilidade do jogador sair com esse jogo é de aproximadamente 0,0001%. Um cidadão reserva 30% de seu salário para o pagamento da prestação de sua casa própria. Do restante, 50% são gastos em alimentação. 20% do que sobra ele coloca na poupança,
e os R$ 1.400 que ainda restam são utilizados em outras despesas. Qual é o salário deste cidadão? Vamos indicar o salário por S. Desse valor, vamos retirar o primeiro desconto de 30%. Em seguida, retirar 50%. No terceiro desconto, é retirado 20%. E o que sobra equivale a R$ 1.400. Como podemos perceber, se trata de descontos sucessivos. Assim, vamos determinar o fator de redução equivalente aos 3 descontos. Então, o fator de redução, F, será igual a F1, que multiplica F2 vezes F3. F1 é igual a 1 menos I1, que multiplica 1 menos I2, que multiplica 1 menos I3. Então, F será igual a 1 menos 30%, que multiplica 1 menos 50%, que multiplica 1 menos 20%. F será igual a 1 menos 0,30, que multiplica 1 menos 0,50, que multiplica 1 menos 0,20. Assim, F será igual a 0,70, que multiplica 0,50, que multiplica 0,80. Esse produto é igual a 0,28. O que sobrou do salário pode ser determinado por V é igual a F vezes S. Assim, V será igual a 0,28 vezes S. O valor de V é igual a 1.400. Então, 1.400 é igual a 0,28 vezes S e, portanto, S será igual a 1.400 dividido por 0,28. Essa razão resulta em 5.000. Portanto, o salário é igual a R$ 5.000. O valor do salário é de R$ 5.000. Vejamos um outro exemplo. Um bem que custava R$ 500 sofreu aumentos sucessivos de 4% e 5%. Qual é o novo preço deste bem? Inicialmente, vamos determinar o fator de aumento equivalente às taxas dos aumentos sucessivos. Assim, temos F é igual a F1 vezes F2. F será igual a 1 mais I1, que multiplica 1 mais I2. Observamos que I1 é 4% e I2 é 5%. Portanto, F é igual a 1 mais 4%, que multiplica 1 mais 5%. Isso será igual a 1 mais 0,04, que multiplica 1 mais 0,05. F será igual a 1,04, que multiplica 1,05. Fazendo, então, esse produto, encontramos o valor de F igual a 1,092. Assim, o valor final do bem após os dois aumentos é V, que multiplica F vezes 500. Portanto, V será igual a 1,092 vezes 500. Fazendo essa operação, encontramos o valor de V igual a 546.
Assim, o valor do bem após os 2 aumentos é de R$ 546. Um eletrodoméstico pode ser comprado à vista por R$ 7.469 ou financiado sem entrada em 20 prestações mensais iguais e consecutivas. Nesse caso, a primeira prestação vence um mês após a compra. Calcule o valor de cada prestação, supondo uma taxa de juro composto de 6% ao mês. Sendo F igual a P vezes K, temos que P é igual a F sobre K. F será igual a 7.469. A taxa I é de 6% e N é igual a 20 meses. O valor de K pode ser calculado pela fórmula K é igual a 1 mais I elevado a N, menos 1, dividido por I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Substituindo os valores do problema, nós temos 1 mais 6% elevado a 20 menos 1, dividido por 6%, que multiplica 1 mais 6% elevado a 20. Esse valor será igual a 1 mais 0,06 elevado a 20 menos 1, dividido por 0,06, que multiplica 1 mais 0,06 elevado a 20. Isso é igual a 1,06 elevado a 20 menos 1, dividido por 0,06, que multiplica 1,06 elevado a 20. Fazendo os cálculos, nós obtemos K igual a 11,4699. Então, aplicando este valor de K na expressão de P igual a F sobre K, nós teremos P é igual a 7.469 dividido pelo valor 11,4699. Essa razão vai ser igual a 651,18. Assim, o valor de P será 651,18. Este valor que nós determinamos é o valor das prestações. Assim, então, nas condições do problema, o valor de cada prestação, sem nada de entrada, será de aproximadamente R$ 651,18. Desejo a vocês um bom estudo. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.